todos apostos para mais uma terça-feira de conhecimento, de bate-papo, de descontração. É o nosso Carreira ao vivo, toda terça às 20h20. Terça-feira passada nós abordamos sobre currículo. Como fazer um currículo de destaque. Os 5 passos mais relevantes para a criação do seu currículo. Dando sequência a esse método, vamos falar hoje sobre entrevista. O que não te contaram sobre entrevista de emprego. E para bater esse papo com a gente, nada mais, nada menos que a nossa inoxidável professora Cleide Ávila. A Cleide, ela que é mestre em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão da Contabilidade, docência para ensino técnico, é graduada em Ciências Contábeis e Administração, atua como docente, tanto do ensino superior quanto técnico, e tem aí uma vasta experiência em consultoria de negócios. Seja muito bem-vinda, Cleide. É a nossa convidada, vamos bater um papo aqui, dando sequência, assim como a Ana falou. Falamos aí do currículo na semana passada e hoje a gente vai trazer algumas informações aí sobre entrevista de emprego. Muito obrigado a todos pela participação aí. E aí o seguinte, professora Ana, nós vamos dividir aqui inicialmente em 2 etapas. Nós vamos falar sobre preparação e sobre o desenvolvimento, que é o momento da entrevista. Então a preparação é aquilo que vem antes. O pré-entrevista, o que eu tenho que estar atento a isso. E aí eu gostaria de passar aí a professora Ana, que ela pontuasse para a gente algumas informações aí que a gente tem que estar atento antes da entrevista. Manda ver, professora, é com você. Beleza, Peterson. Nós vamos, então, sequenciar da aula passada. Fizemos aí um currículo de destaque, o nosso currículo foi selecionado. E agora? Que passos eu preciso seguir? Quais são as nossas orientações para que você possa se destacar nessa entrevista? Se você foi selecionado, o recrutador vai entrar em contato com você, possivelmente ou por e-mail, ou por ligação, ou até mesmo pelo aplicativo, que hoje nós utilizamos. O mais comum é o aplicativo WhatsApp. Porém, se essas notificações forem por e-mail, por exemplo, fique bem atento. O recrutador espera que você possa ler o e-mail atentamente. Já que aquele e-mail foi enviado, né, pessoal? Nós precisamos ler atentamente a este e-mail. Verificar se há necessidade de confirmar tanto o recebimento quanto a leitura deste e-mail. O recrutador, muitas das vezes, fica ali aguardando o seu retorno, principalmente com a questão da confirmação, tanto do recebimento quanto a confirmação da leitura e a confirmação da presença no dia da entrevista, que é muito importante. O recrutador, ele faz ali um planejamento de quantas pessoas confirmaram presença com ele. E isso deixa um pouco de descaso. Muito pelo contrário, né? Você está ali querendo participar de um processo seletivo, você está travando, o pessoal que puder nos dar um feedback. Aqui falaram que está travando. Verifiquem para mim, por favor, que a gente retorna, tá? Não sei, talvez possa ser a conexão. Mas dando continuidade, então, o recrutador, ele tem ali um planejamento diário de quantas pessoas ele irá entrevistar. Então, nós precisamos ter aquela responsabilidade também para com o recrutador. Ele está trabalhando, faz parte do trabalho dele se planejar para um número X de entrevistas. Então, é muito importante que você, como candidato, confirme tanto o recebimento quanto a presença, desde que seja solicitado no e-mail, ok? Chegou também essa confirmação no WhatsApp, responda ao seu recrutador. Responda àquela pessoa que te envia aquela mensagem. Eles devem também esperar pelo seu retorno. Então, não deixe o recrutador sem saber se você leu ou se você não leu. Muitas pessoas desativam o visto por último, desativam a confirmação de leitura do WhatsApp. Então, pessoal, por mais que sejam orientações que para você pode ser tranquilo, muitas pessoas deixam passar esses itens.
Muitas pessoas cometem esses pequenos deslizes. E eu posso garantir a você, essa entrevista começa muito antes da entrevista de fato. Essa sua resposta, esse seu posicionamento também é contado no momento da entrevista. Você respondeu, você confirmou, por exemplo, a sua presença, você está ali já garantindo a sua vaga naquele momento da entrevista. Pessoal, importante, estude sobre o cargo, estude sobre a empresa. Como você vai se candidatar, sendo que você não sabe, pelo menos, aquilo básico, o que é de básico que esse cargo faz? Você que vai, por exemplo, trabalhar como vendedor, precisa saber as orientações, as descrições desse cargo. Quais são as suas atribuições? O que um vendedor faz? Não é mesmo, professor? Totalmente de acordo, hein, Ana? Tem que estar ligado, tem que ficar antenado aí, porque tem um ditado que fala que o cavalo não passa arriado duas vezes, não. Então, às vezes, você perde a oportunidade aí numa grande empresa, porque está aí dormindo no ponto. Fica ligado aí. Fica ligado. 8h30, 20h30, estamos aqui falando sobre a etapa preparação, ok? Então, você deve estudar sobre o cargo e estudar também, pessoal, pela empresa, sobre a empresa na qual você quer trabalhar. Como você vai para uma entrevista de emprego se você não sabe nem qual ramo de atuação dessa empresa? Você não deu nenhuma espiadinha ali no LinkedIn daquela empresa, na página institucional, no site daquela empresa. Você precisa estar preparado. Esse momento é você com o recrutador, mas você precisa conhecer a empresa que você quer trabalhar. Outro item importante, além de conhecer o cargo e a empresa, são os valores dessa empresa. Esses valores, essa missão, essa visão estão nos sites das empresas. Você precisa saber se os seus valores são compatíveis com o da empresa que você quer trabalhar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Não adianta ser vegano e querer trabalhar numa churrascaria. Você não está procurando um emprego compatível com os seus valores. E isso, pessoal, é muito importante. Estar atento aos seus valores e os valores da organização. Beleza, confirmou, estudou sobre o cargo, estudou sobre a empresa, estudou sobre os valores dessa empresa e viu, deu aquele match, é compatível. Ah, você agora precisa atentar-se ao local, à data e ao horário, que com certeza estarão confirmados no e-mail. Porém, se essa orientação ela vier através de uma ligação, professora Cleide está ligando, né? A recrutadora Cleide está ligando para o candidato. Candidato, peça ao recrutador para confirmar novamente para você, anotar aqui se você pode, se ela pode repetir para você a data, o horário e o local. Confirme esses dados antes de antes de desligar aquela ligação. Imagine que você não entendeu de terça, confundiu com sexta-feira. Então, há esses pequenos ruídos na comunicação. Evite. Confirme os horários, o horário e o local adequado dessa entrevista. Se prepare. Vai precisar ir de Uber? Chame com antecedência. Se você vai de ônibus, procure o ônibus que passa naquele itinerário. Quantas pessoas nos pontos de ônibus que a gente vê que não sabem nem para onde o ônibus está indo, qual horário que o ônibus passa. E aí você está na entrevista, indo para uma entrevista de emprego, você não sabe nem que horário que o ônibus passa. Então, galera, vocês precisam estar atentos, ligados a essas orientações. Outro item importante, chegue antes. Não chegue afoito no momento da entrevista, não chegue abafado e muito menos atrasado. Isso ninguém te conta, mas não precisa ser nenhum expert para contar isso para você. Chegou atrasado numa entrevista de emprego, não é mesmo, professora Cleide? Nós já temos aí um pontinho negativo. Não é verdade? Aquele candidato que chega atrasado? Com certeza. O candidato que chega atrasado, ele já perdeu muitos pontos. Pontualidade é fundamental. Verdade.
fundamental. Então, pessoal, evite esse tipo de atraso. Concentre-se, chegue mais cedo, respiração, você vai ter uns minutos ou até alguns minutos antes para você chegar, respirar, controlar, saber em qual sala vai ser a reunião, a entrevista. Então, nesse momento, chegar antecipadamente é primordial, tanto para você conhecer o local, tanto para você se acalmar e entrar ali no clima da entrevista. Outro item que é um dos mais importantes, tá? Planeje a sua vestimenta, o seu vestuário. Planeje isso com antecedência. Confirmou a sua presença? Confirmou a presença na entrevista? Já pense, qual é o meu vestuário? Como eu irei investir para essa entrevista de emprego? Aqui pode estar muitas dúvidas. Nossa, eu tenho que ir de social, eu posso ir mais informal. Como assim? Pessoal, tudo é estratégia. Você precisa vestir adequadamente ao perfil da sua vaga pretendida. Você precisa estar em acordo com o cargo, com a empresa, com os seus valores, com a cultura daquela organização. Um exemplo muito claro que nós temos aqui é a Chili Beans. Se você hoje for contratado para ser um vendedor da Chili Beans, você está lá para entrevista de emprego, obviamente, lá eles exigem um perfil mais jovem, mais descolado, não é verdade? Mas você não pode ir com o mesmo traje numa entrevista de emprego da Chili Beans para uma entrevista de emprego administrativa, para uma organização mais formal. Você não pode cometer esse deslize. Toda sua vestimenta precisa estar relacionada com o cargo que você quer, que você deseja alcançar. Tá bom, João? O João acabou de perguntar isso. Posso ir com qualquer roupa? Você vai com a roupa adequada ao cargo e à empresa na qual você está se candidatando. Acabei de dar o exemplo aqui da Chili Beans. Se você vai ser um vendedor da Chili Beans, logicamente, você pode ir com as suas tatuagens à mostra, você pode ter um cabelo com formato diferente. Estilos são bem-vindos na proposta da Chili Beans. O mesmo nós não vemos, por exemplo, no setor bancário. Concordam comigo, professores? O setor bancário, né, precisa de uma formalidade muito maior. Bancários, algumas pessoas de cartório. Então, tudo tem a ver com a empresa na qual você está trabalhando. Ok, João? Sinalizado aí a sua resposta? Então, gente, nós finalizamos a primeira etapa, que é a etapa da preparação. Isso é o antes. É aquilo que você precisa confirmar antes de chegar na sua entrevista. Temos aqui 8h37. E agora, professor Peterson, algo a acrescentar na etapa preparação? Olha só, olha que você nem começou a falar da entrevista ainda. Quanta informação que deve ser aí colocada em pauta, justamente porque aqui é o Carreira em Pauta. E aí o seguinte, hoje eu vou fazer mais pergunta aqui para você, Ana, e para a Cleide. Hoje eu não vou falar muita coisa, não. Hoje eu vou jogar vocês aqui no fogo mesmo. Eu quero ver vocês pipocando para responder essa turma aí, tá? Mas aqui, igual o João falou aí da roupa, a roupa é fundamental. E tem muitas pessoas que elas estão voltando, elas nem chegam a participar do processo seletivo porque chegam com uma roupa que não é adequada. Então eu tive uma situação recentemente com uma pessoa que foi concorrer a uma vaga dentro de uma área industrial. E ela não se atentou que lá na informação que mandaram para ela precisava estar de calçado fechado. E quando ela chegou lá para fazer a entrevista dela, não deixaram ela entrar, porque ela estava com o calçado aberto, uma sandália. E aí, professora Ana, que já trabalhou na área industrial, você sabe dos cuidados que tem que ter com relação a acidentes, né? Pessoa machucar o pé, até contaminação de algum produto químico. Então tem que estar atento a isso aí.
fique atento, cuidado com a roupa. E vamos lá. Eu sei também o seguinte, toda entrevista, ela é conduzida pelo recrutador e existem várias perguntas. Muitas vezes não tem como eu virar para a pessoa e falar, ó, essa pergunta com certeza ela vai ser feita para você. Mas nós temos aqui algumas perguntas que elas são básicas, que muitas vezes ela vai ser feita para você. Porque a gente já tem uma média aí, a gente conhece algumas empresas, a gente também trabalha aí com recrutamento e seleção, então tem algumas perguntas-chave. Eu quero saber justamente isso. E eu quero fazer essa pergunta para você, Cleide, para que você possa nos nortear aí e você possa tirar essa dúvida dos nossos participantes aqui nessa noite. Quais perguntas comuns nas entrevistas? Geralmente, quais são as perguntas mais comuns? E realmente a probabilidade de cair, ela é muito grande. Fala pra gente, doutor. Deixa comigo, Peterson. Antes de eu responder o Peterson, é importante que a entrevista começa, além dessa preparação toda, lá na salinha de espera do entrevistador. Ali você já está sendo avaliado, né, a sua postura, tudo. Então, assim, cuidado, né? Como que você vai se portar nessa sala de espera, como que você vai cumprimentar as pessoas, como você vai estar sentado, afinal de contas, você não está na sala da sua casa, né? Então, senta confortavelmente, mas nem tanto. E respondendo, né, o entrevistador chega lá para te chamar para o processo, e aí você não sabe nem como é que você vai reagir, né? Você levanta, você dá a mão, o que você vai fazer? O ideal é você cumprimentar, segurar na mão forte, e sorrir, né, gente? O sorriso é tudo. E entrou, foi acompanhando lá o entrevistador, o recrutador, para poder fazer esse processo. E aí, assim, algumas perguntas que fatalmente você vai ter que responder e é bom você estar preparado a elas. Primeiro, fale sobre você. Gente, dá um nó na cabeça da gente quando a gente falar sobre mim, falar o que sobre mim? Então, a gente precisa de ensaiar muito bem, de se preparar muito bem para essa resposta. Quando o recrutador te faz essa pergunta, ele quer saber um pouquinho do seu pessoal e também um pouquinho do seu profissional. É um mix das duas coisas. Então você precisa de responder de forma objetiva, de forma convincente. Não é ficar pensando na hora, deixa eu ver o que eu sou, quem eu sou. Então, ou seja, você tem que pensar antes, autoconhecimento é tudo. Então, você precisa de pensar, quem sou eu realmente? Né? Eu gosto disso, do que você gosta, você vai misturar. O que você gosta, que pessoa é você e que pessoa é você também no trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalha bem em equipe, eu divido o meu conhecimento. Então, a gente precisa pensar seriamente sobre essa pergunta. Fale sobre você. E sem ficar muito prolixo, sabe? Quando você não sabe a resposta e você fica inventando palavras, você tem que focar nessa resposta. Uma segunda pergunta que acontece, e realmente o entrevistador ele quer saber se você realmente estudou sobre a empresa. Sabe o que é? Por que você quer trabalhar aqui? Já aconteceu de eu entrevistar pessoas que, no meio da entrevista, mas essa empresa não é desse ramo, não? Ou seja, ele nem sabia o que estava sendo passado ali. Então, assim, você ter na ponta da língua, né? Por que você quer trabalhar aqui? O que essa empresa te atraiu? Isso é muito importante de você levar em consideração. Outra coisa também que é fundamental, pontos fortes e pontos fracos. Ai, Jesus! Né, o autoconhecimento que a gente não explora, a gente precisa de pensar quais são os meus pontos fortes. Sem, gente, entrar na internet e buscar lá pontos fortes que as empresas mais admiram, pontos fracos que as empresas não gostam.
Não, seja sincero com você, olhe para dentro de você. Não adianta nada eu falar que a minha qualidade é ser proativa. Sendo que, na prática, no decorrer da entrevista, você não vai demonstrar que você é proativo. Então, ou seja, você tem que colocar os seus pontos fortes, olhar para dentro de você, fazer uma análise SWOT, né? Meus alunos sabem que eu adoro fazer isso, né? Faça uma análise SWOT, que aí você consegue se identificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? O que você precisa de melhorar. Então, essa é uma pergunta, pessoal, que, assim, em todo o processo de recrutamento que eu já participei, eu perguntei. E, assim, e ela nos dá tantas informações sobre o candidato, que a gente quer, na entrevista, o que a gente quer é conhecer o candidato. A gente quer saber se aquele candidato é o ideal para a nossa vaga. Uma outra pergunta também, gente, por que você saiu do último emprego? E aí, gente, muito cuidado com o que você vai responder. Por quê, Cleide? Gente, a gente precisa ter uma palavrinha que chama ética. Então, assim, cuidado com o que você vai responder durante essa pergunta. Seja honesto. Às vezes, olha, me planejei algo diferente para minha carreira, eu estou em busca, né, de outras oportunidades de trabalho, meu ciclo dentro daquela empresa ali, ele se fechou e eu estou ansioso para buscar novos conhecimentos, novas oportunidades. Então, assim, não vai falar mal da empresa não, viu, gente? Que isso é muito feio, é isso. Aí o recrutador já te descarta assim, ó, nada. Uma outra pergunta que também às vezes costuma cair, eu particularmente, eu não gosto. Eu não faço essa pergunta, não gosto quando me fazem também. Qual a sua pretensão salarial, hein? Aí a gente fica pensando assim, né? O que eu vou falar? Se eu falo que eu quero ganhar 50 mil, será que a empresa vai me pagar? Né? Ou então, será que eu quero ganhar ao salário mínimo? E se a empresa estiver me ofertando mais? Então, assim, gente, é uma pergunta muito chata, mas alguns recrutadores ainda fazem. Então, como é que você pode se sair dessa, né? Busca no mercado a faixa salarial, aí coloca, olha, entre X a Y, isso aí eu me abro à negociação, ok? Então, assim, essas são algumas perguntas, é lógico que tem muitas outras perguntas que surgem durante o diálogo, porque entrevistar, pessoal, é diálogo, então não é um monólogo. Então, é importante que você responda as perguntas, que você interaja com o entrevistador e não responda só sim, não, talvez. Então, assim, né, discorra aí sobre o assunto. Ótimo. E surgiu uma pergunta aqui muito interessante da Ludmila. A Ludmila perguntou como controlar ou disfarçar a ansiedade na hora. Eu vou falar uma orientação e também vou permitir, né, abrir o espaço, não permitir, abrir o espaço para a Cleide Peterson. Ludmila, respiração é muito importante nesse momento. Quando a ansiedade está ali atacando naquele momento da entrevista, comece com técnicas de respiração mais profundas, aquela respiração mais inspirando e respirando, para que você desligue o cérebro daquele momento de tensão. Alguma orientação, Peterson e Cleide, para disfarçar a ansiedade na hora? Olha, às vezes um chazinho antes de sair de casa faz bem também, né? Mas eu concordo com a Ana, eu vejo que a respiração é tudo. O você tentar também conversar com a sua mente, sabe? Se acalma, vai falando palavras que você vai dar tudo certo, vai desviando a sua atenção, sabe? Às vezes no local, até você chegar, às vezes você ouvir uma música tranquilinha, que vai te relaxando aos poucos. Mas eu vejo, Ana, que cada pessoa se descobre de alguma forma. Eu, comigo, me ajuda muito para controlar a ansiedade, trabalhar a respiração e conversando com o meu cérebro, falando com ele, olha, você não tem motivo de ficar tão nervoso, você se preparou, você estudou, confia, comigo funciona assim. Ótimo.
Professor, Tem alguma orientação, Peterson, para ansiedade aí? gerou ansiedade aqui, olha só. Na verdade, a Cleide colocou muito bem quando ela falou que isso vai de pessoa. Cada um tem um comportamento diferente, então é preciso se conhecer nesse momento. Por exemplo, se eu for conversar com o Peterson, tá? Se eu for conversar com minha mente nessa hora, a minha mente já sai correndo, tá? Ela fica maluca nessa hora. Então, assim, o Peterson, por exemplo, ele já é mais explosivo. O Peterson já não é muito de relaxamento. Então, o Peterson, por exemplo, o que vem na hora na minha mente? Olha, você merece essa vaga. Você merece essa oportunidade. Você se capacitou para estar aqui, participando desse processo seletivo. Você tem um conhecimento técnico, prático, você tem habilidades. E neste momento eu não posso deixar. Realmente, aí eu tenho que dar um toque na minha mente, sim. Eu não posso deixar a ansiedade tomar conta desse momento. Então, eu falo o seguinte, é dominar aquilo que você vai falar, se conhecer muito bem, que nesse momento aí, e essa ansiedade também, ela é normal para todas as pessoas, sem exceção. Eu, com toda a experiência que eu tenho, eu chego às vezes num local, me dá aquela ansiedade, aquele frio na barriga, eu falo, opa, peraí, eu me preparei para isso, tá? Eu estou aqui pronto, fui escolhido para esse momento. Então, mas é importante entender que nós somos diferentes. Pensamento positivo ajuda muito a acreditar que essa oportunidade pode ser sua. Se você tiver condições para disputar. Às vezes também você não está preparado ali profissionalmente. Quero passar ali numa entrevista de emprego, mas não estou preparado. Então, aí não vai adiantar. Não. E acima de tudo, gente, é fé em Deus. Pedir a Deus que nos conduza. Que ele possa preparar esse momento para a gente. Acho aí a fé, ela vem acima de tudo. É isso. Ok. Beleza. 30 minutos de live. Já falamos muitos assuntos importantes e ainda tem muita coisa pela frente. Pegando esse gancho, Cleide, da ansiedade, e aí essa oportunidade, principalmente para as pessoas que não possuem experiência. O candidato, ele não possui experiência, ele só tem ali a força de vontade e nada mais, e assim, né, as suas competências que ele conseguiu através da sua escolaridade, porém ele vai para a entrevista, ele foi selecionado pelo recrutador. Porém, esse candidato, ele não tem experiência. O que fazer para encantar, para chamar a atenção desse recrutador? O que o candidato deve fazer, Cleide? Ok, Ana. Ana, só respondendo um colega aí que perguntou, e se o entrevistado começar a gaguejar, né? Gente, pensa o seguinte, o recrutador, ele é um ser humano como nós, caso vocês não saibam disso, tá? Quem está entrevistando é um humano também. E o segredo, né? O entrevistador também fica nervoso. Então, se você começar a gaguejar, respira, se acalma. Você pode ter certeza que o entrevistador, ele vai fazer de tudo para você se sentir à vontade. Ele vai fazer de tudo para que você se sinta em casa, mas não muito, tá, gente? Não abuse. Então, ou seja, fica tranquilo, respira, não tem problema, você não vai ser desclassificado porque você ficou nervoso e começou a gaguejar. Mas vamos lá, Ana, respondendo. Beleza, não tem experiência, todos nós aqui já passamos por isso, né? Quando a gente começou, a gente não tinha experiência, né? E hoje a gente está aqui com um pouquinho, assim, de experiência, né? Um pouquinho a mais. Mas, gente, não tem problema, esse é o primeiro emprego, a sua primeira busca, a sua primeira entrevista. Então, primeira coisa, demonstre interesse pela vaga, né, gente? Demonstre interesse pela empresa. Procure pesquisar bastante sobre a empresa, ver se a empresa se encaixa naquilo que você gosta, no seu jeito de ser. Mostre entusiasmo, vai assim para a entrevista, não, porque ninguém vai querer, não, pelo amor de Deus. Mostra um pouquinho de vivacidade, né? De que você está interessado naquela vaga, de que você quer muito estar aqui, mas não demais. Faça um meio termo aí.
Vontade de aprender, pessoal. Vocês não têm experiência, mas mostra que você tem, ó, capacidade, que você está disposto, você tem vontade de aprender tudo, você tem curiosidade, faça perguntas. Né? O entrevistador não é só ele pergunta e você responde. Você também pode perguntar para ele. Outra coisa, mostre o detalhe, gente. Você não tem experiência, não se candidate para vaga sênior, pleno, porque não é o foco ainda. Então, ou seja, tenha certa noção aí, né? Vá para uma vaga que não está pedindo experiência, ou que é para cargos mais de auxiliar, para você poder começar. Então, gente, eu resumo muito assim, eu não tenho experiência, tudo bem, mas eu tenho vontade, eu tenho capacidade, eu estou me qualificando, eu estou estudando para que eu possa ter essa experiência. Então, assim, e respirar, gente, respira, a gente esquece de respirar, porque você fica nervoso, aí os seus pensamentos ficam todos bagunçados ali. Então, assim, se prepare, mostre entusiasmo, demonstre interesse pela vaga, fala por que você se identifica com aquela empresa, por que você quer trabalhar ali, o que você quer aprender. Então, assim, e se joga, sabe? Tenha coragem de falar, olha, não tem experiência não, mas você não vai se arrepender de me contratar. Mostra para o entrevistador, convence ele de que você é a pessoa certa para essa vaga, mesmo você não tendo experiência. Então, ou seja, por que eu sou bom? Porque aquela habilidade que eu tenho, a empresa, ela é importante para a empresa. Outra coisa, mostre que você se conhece. Já pensou perguntar ao cliente, quem é você? Eu ficar um minuto pensando quem sou eu? Estou descartada, né, Peterson? Vocês não vão me querer contratar. Então, ou seja, se autoconheça, mostre que você sabe quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, mostre que você é a pessoa certa para aquela empresa. Outra coisa, incorpore, gente, olha a estratégia, incorpore o que você aprendeu sobre a empresa, estudando sobre a empresa e sobre a vaga, que isso também é importante, e junte com as suas habilidades. Olha, essa vaga precisa de uma pessoa muito comunicativa, e eu sou comunicativa, e mostre resultados. Se você já trabalhou, você fala, olha, no meu trabalho anterior, eu produzi tal resultado. E se você for um vendedor, eu aumentei a venda da minha empresa, eu sempre batia todas as metas, eu ia além. Se você nunca trabalhou, dá exemplo de sala de aula. Na minha escola, os meus trabalhos em grupo eram sempre elogiados pelo meu professor, porque assim, eu fazia um excelente slide, uma excelente apresentação, eu me comunicava muito bem. Então, seja a gente venda seu peixe, mostre que as habilidades que você tem batem com a descrição da vaga. Outra coisa, permita-se ser conhecido. Por que isso, Cleide? Gente, uma entrevista de emprego, como eu já falei, eu vou repetir, é um diálogo. Não cabe sim, não, talvez, ou ficar mudo. Você precisa de conversar. Você fala e você responde, você interage ali com o entrevistador. Então, assim, permita-se ser conhecido. Se ele perguntou, fale sobre você, fale sobre você. De uma forma profissional, tá? Não vai falar que você adora ficar no boteco bebendo cerveja, né? Mesmo que você goste. Então, ou seja, pense aí o que você vai falar, né? Porque será que vai ser bom, né, essa fala? E outra, gente, faça perguntas no momento certo. Porque como é um diálogo, você também pode e deve fazer perguntas. Então, faça perguntas assertivas. Por favor, gente, não pergunte qual que é o ramo de atividade da empresa, né? Ou o que essa vaga faz. Porque isso aí você já tem que ter feito antes, tá bom? Então, assim, eu acho que se você seguir essas regrinhas, eu tenho certeza que você tem um sucesso aí na sua próxima entrevista de emprego, ok? Ótimo. Chegamos a 40 minutos de live. Pessoal, eu estou analisando aqui algumas perguntas, interação, as pessoas falando que são alunos da Cleide, por isso estão aí no sucesso.
Outras pessoas, professor Peterson, dizendo que as empresas estão exigindo aí acima de 2 anos de experiência e realmente isso é complicado para quem não tem. Outras pessoas compartilhando que não têm essa experiência em carteira, então perderam uma oportunidade de emprego por causa disso. São vários assuntos aqui, gente, interessantíssimos. O pessoal está participando bastante aqui conosco. Chegamos a 41 minutos de live e aqui, como diz o professor Peterson, é informação sem enrolação. Enrolação não. Não podemos enrolar. Pois tempo é dinheiro, é um recurso escasso em nosso meio. Para isso, Cleide, eu gostaria de saber, diga pra gente, o que o candidato não deve fazer no momento da entrevista de emprego? Primeiro, não se atrase, pontualidade. Cleide, teve um imprevisto. Ligue para a empresa e avise que você vai atrasar um pouquinho. Tá? Isso aí é até permitido, né? Mas não se atrase, gente. E se acontecer, avise antes para a empresa com a informação certinha ali. Teve um acidente na minha frente, saí com antecedência. Mas não se atrase. Não minta. O não mentir começa lá no currículo que a Micheline falou para nós semana passada, né? Não minta, gente. O entrevistador está com o seu currículo na mão ali. Ele vai analisar tudo ali. Ali ele tira, é a prova dos 9, né? Ele tira e vai conversar, então não minta. Não fala que você tem inglês, né, gente? Intermediário, se você não sabe nem escrever, não sabe nada de inglês, né? Então não minta, tá? Outra coisa, não fale mal dos outros, principalmente da empresa anterior. Porque se você fala mal dos outros, o que o recrutador vai pensar, né? Vai falar mal de você também, né? Não interrompa o entrevistador, gente. Se ele está fazendo a pergunta, controle a sua ansiedade, o seu nervosismo. Deixa ele fazer a pergunta primeiro, depois você responda. Então, não interrompe. Já aconteceu comigo de eu estar sendo entrevistada e eu cometi essa gafe. Ai, meu Deus do céu. Eu interrompi. Eu achei que ele já tinha concluído e eu comecei a responder. Então, assim, gente, respira, calma, deixa o entrevistador formular as perguntas primeiro. Evite fazer pedidos, gente. No início da entrevista, ele vai perguntar se você quer uma água. Normalmente só água, tá, gente? Café, pão de queijo, não tem não, tá? Então, assim, a aguinha vai estar ali disponível, mas se não tiver, peça não, tá? Deixa o entrevistador conduzir. Evite ficar segurando bolsa, gente, que senão você vai fazer assim com a bolsa ou o celular, né? Pelo amor de Deus, gente, não fique com o celular. Desliga, se possível, tá? Agora, vamos supor, você está com alguém doente, aí você pode até virar para o entrevistador e falar assim, olha, Peterson, eu estou aqui com meu celular, eu deixei no silencioso, porque eu estou com um problema sério em casa, minha tia, minha mãe, meu pai, sei lá, estão no hospital, e pode ser que eles precisam de falar comigo, ok? Ok, não tem problema. Mas assim, gente, né? Cuidado aí com o celular. Controle seu nervosismo, meu amor, porque senão nada vai dar certo, você vai ficar atropelando as palavras, você vai falar rápido demais, a pessoa não vai te entender e você não vai falar o que você precisa de falar. Então, controle o seu nervosismo. E como a gente já falou, cada um vai ter a sua forma de achar como controlar, ok? Ótimo. Gente, chegamos aí a 45 minutos de live. Fazendo uma recapitulação bem rápida aqui, professora Cleide e Peterson, falamos sobre a etapa da preparação, tudo aquilo que você precisa se preparar antes da entrevista. Desde e-mails, confirmação, vestuário, tudo aquilo que você precisa para chegar bem à entrevista. Professora Cleide respondeu as nossas perguntas, são dúvidas que nós enfrentamos em sala de aula e trouxemos essas dúvidas para a live de hoje. E agora, já que o Peterson fez algumas perguntas para você, Cleide, chegou a minha vez, viu, Peterson Franco? Vamos bater um papo franco aqui e eu gostaria que você falasse para os nossos participantes o que nunca ou o que não te ensinaram sobre entrevistas de emprego, Peterson.
Vixe, tem bastante coisa aí que o pessoal realmente não fala, não menciona, não estão nem aí, sabe? E aí as pessoas na última hora deparam com a situação e isso vai fazer o quê? Gerar mais nervosismo. Então, assim, eu particularmente, eu fico nervoso quando eu não conheço o assunto, ou daquilo que eu ainda não vivi. É aquilo que a gente não sabe o que tem lá do outro lado, a gente gera medo, gera ansiedade. Então, assim, o primeiro passo aí é você dominar o assunto, né, Cleide? Que você vai conduzir aí na entrevista. Então, eu creio aí que isso aí vai ajudar toda a pauta de nervosismo que a Cleide mencionou para a gente aí. Tá ok? Olha só, professora, o João, eu vou dar aqui algumas dicas aqui, ó. Dica não, dica era antes de eu conhecer a professora Ana. Depois que eu conheci a professora Ana, não é mais dica, é informação, orientação. Orientação, verdade. É mais... Profissional não passa dica, professor. Isso, e olha só, ô João, o celular não pode cair, João. Isso aí você tem que estar preparado, João. E as pessoas não falam isso, não ensina isso a gente, não ensina pra gente isso na entrevista. E aí o que acontece? Eu vou pegar aqui um gancho na sua colocação, e é muito válida, é muito importante para a gente nesse momento, sim. E acho que isso aí vai cair bem lá, Ana, na preparação. É a gente preparar o ambiente, é a gente preparar o local. Hoje se fala muito em entrevista online. A gente mencionou aqui muita informação de entrevista presencial, mas aí o pós-pandemia, ou durante o pós-pandemia, muito começou a utilizar a entrevista online. Então, olha só, a câmera, a gente coloca ela num suporte, né, improvisado. Muitas vezes a gente não está ali preparado para aquilo. Outra coisa, João, a gente muitas vezes não testa o equipamento antes. Qual o aplicativo que nós vamos utilizar? Eu não vou ali conferir a minha internet antes, como que está, se está oscilando muito, se está travando a imagem. Então, assim, isso é um passo importante lá no pré, lá onde você vai preparar para essa entrevista. Só aproveitando o gancho do João aqui, tá, João? A Luíne, ela fez uma colocação aí também, e isso geralmente não se ensina em uma entrevista de emprego, professora Ana e professora Cleide. Falar do seu ponto fraco. Mencione seus defeitos. Então, é difícil a gente falar da gente mesmo, tanto bem quanto mal, principalmente mal. E aí, o que acontece? E aí, você fica com medo, a Luíne colocou aí, que fica com medo de falar e o entrevistador não gostar daquilo que ele vai escutar. Realmente é um risco. A gente não vai conseguir minimizar ou acertar tudo. Agora, o que eu oriento? Se você quer, naquele momento, para falar o seu ponto fraco, fale algo que não seja diretamente ligado à vaga que você está concorrendo. Então, se você está concorrendo a uma vaga para trabalhar um exemplo de vendedor, e você não é uma pessoa comunicativa, ou você é tímido, muitas pessoas, uma das respostas mais mencionadas é a timidez. E aí, se é um cargo que está totalmente ligado a trabalhar a sua comunicação, o seu relacionamento, você não vai dar esse ponto fraco. Você vai falar uma outra coisa, você vai falar algo que não impacta direto naquela função. Isso vai ajudar muito vocês aí nesse momento, tá? E aí o que eu quero mencionar aqui, que eu acho que isso é fundamental, e Ana, eu nunca vi uma empresa utilizar essa formatação, tá, Cleide? Você, com toda a experiência aí, pode comentar isso daqui logo em seguida. Nós temos mais 10 minutos aqui, vou ser mais pontual. O que acontece? Nós trabalhamos na área de gestão, somos aí administradores, nós usamos uma ferramenta no nosso dia a dia, dentro do nosso planejamento estratégico, chamado 5W2H. É uma ferramenta simples, básica, que define muita coisa que eu quero resolver. E o que eu quero falar aqui, que isso nunca ensinaram, nunca mesmo, eu nunca vi
já passei por muitas escolas, muitas empresas, e eu nunca vi essa informação. Você utilizar o 5W2H para formatar o seu currículo, para iniciar. Primeira coisa, o quê? Olha só, é uma estratégia. O que eu vou fazer? Qual é a vaga que eu vou concorrer? Qual é a empresa que eu vou concorrer? Então, eu começo a levantar essas informações, que aquilo vai clareando para mim, e eu vou pontuando, eu vou norteando isso dentro do meu currículo. Então, olha só, para quando essa vaga, quando esse momento, quando que eu quero inserir no mercado de trabalho? Eu começo a pontuar. Quanto eu quero ganhar, a professora Cleide falou aí hoje. Então, isso tem que estar pré-estabelecido para mim. O que acontece muitas vezes hoje é que eu vou lá, eu aceito qualquer salário pela minha condição atual, que são os empregos aí de sobrevivência, mas eu já entro nessa empresa pensando em continuar enviando o meu currículo para outras empresas. Eu não entro focado nessa empresa. E as empresas não querem, de forma alguma, ficar errando mais na contratação. Gente, recrutamento e seleção é caro. Custa caro para a empresa. Eu falo assim que uma seleção bem feita, eu penso como investimento. Mas as pessoas não querem errar mais. Então não adianta, gente. Você precisa aí hoje de um salário de R$3.000. Você precisa, sua família precisa desse salário. E você entra numa vaga para ganhar R$1.300. Você está perdendo seu tempo. Então você tem que ter algo compatível com aquilo que a empresa está te oferecendo. Senão fica complicado. Você vai ficar de galho em galho, pulando de empresa para empresa. A empresa não é boa, a empresa paga mal. Peraí, mas o que é combinado não sai caro. Então, para isso, o que eu defino dentro da 5W2H? Por quê? Por que eu preciso desse emprego? Eu tenho que entender os porquês da minha vida. Gente, eu pego os porquês do Peterson todos os dias. Todos os dias. Eu não deixo de pontuar. Eu sou um profissional que eu chego na empresa satisfeito, eu chego na empresa motivado, animado, porque só eu sei dos meus porquês. E isso tem que ser colocado antes de eu participar de uma entrevista de emprego. Então eu tenho os porquês, a minha família, meus filhos, meus projetos, viajar, passear, educação. Então isso eu tenho que entender lá no processo também, quando eu estou procurando uma empresa para trabalhar. Então o porquê é extremamente importante aí. Tá? Professora Ana, volta a bola para você um pouco, mas deixo essa grande orientação, que sem sombra de dúvida, você começar a utilizar, pesquisa um pouquinho aí, na hora que você tiver um tempinho, vai lá no Google e coloca lá, ferramenta 5W2H, e começa a preparar a sua entrevista baseada nela. Eu te garanto que você vai dar um grande salto, você vai se conhecer melhor, você vai entender ali, você vai ter um autoconhecimento, e você vai saber se realmente aquilo que você condiz com a vaga que você está concorrendo. Então, segura firme o celular aí, João, não deixa o celular cair não, e bora para frente. Manda ver, professora Ana. Pois é, Peterson, 5W2H, Peterson e eu fazendo uma aula, né, para os aprendizes. Nós tivemos um grande insight aí sobre essa estratégia e realmente nós pensamos, e se a gente fizesse isso? E realmente nós vamos planejar algo muito bacana, mas se você quer se antecipar, planeje toda a sua etapa de preparação para entrevista, currículo, através desta ferramenta 5W2H. Chegamos aí a 55 minutos de live. Nós abordamos diversos temas aqui hoje, todos voltados para a entrevista de emprego. A próxima convidada de terça-feira já foi selecionada, já aceitou o nosso convite. Então, temos aí uma extensa lista de profissionais que estarão conosco todas as terças-feiras, completando esse time campeão. Eu costumo dizer que nós estamos capacitados a capacitar. E vocês, aqui conosco, estão tendo informação, acesso à informação de qualidade. Pessoal, eu gostaria de encerrar, né, a minha participação aqui, dizendo que nós nos preparamos muito para esse momento, né? Fizemos reuniões, além de toda a bagagem desses dois grandes profissionais
Cleide e Peterson, com uma extensa experiência. Mesmo tendo essa bagagem toda, nós três fizemos a nossa reunião, estudamos sobre o tema, analisamos o que mais relevante seria necessário apresentar a todos vocês. Meu muito obrigada a todos vocês que estão e permaneceram conosco até o final dessa live. Cleide, obrigada por nos aceitar esse convite, dividir esse momento tanto conosco quanto para os nossos alunos. Essa live ficará gravada e nós vamos subi-la para o Instagram, para o YouTube. Então, eu espero vocês até a próxima terça. Passa a palavra para o Peterson e para a Cleide. Fique à vontade, Cleide, tem a palavra. Tá bom, eu agradeço o convite. Foi um prazer. Confesso, gente, estava nervosa, mas agora já estou calminha já. Tá vendo? É controlar o nervosismo. Vocês nem perceberam que eu estava nervosa, né? Mas olha, eu vou deixar só 2 pontos resumindo tudo, gente, para ter vamos colocar assim, um processo bem positivo na sua próxima entrevista de emprego. Currículo, bacana, mais pesquisar a empresa, mais um traje adequado, mais pontualidade, mais relaxamento, jamais fale mal do outro, mas fale bem sobre você também, seja claro e objetivo nas respostas, olho no olho, utilize uma linguagem positiva, pergunte o que desejar sobre a empresa e sobre a vaga, e para finalizar, eu estou vendo aí que as pessoas participaram muito, né? A Rúbia deu várias dicas aí de ansiedade, vocês viram, né, gente? Sim. Mas eu termino com uma frase do Lakshmi Mittal, não sei se eu falei certo o nome dele, não. Pense sempre além do esperado e mergulhe de cabeça nas oportunidades que aparecerem no seu caminho. Esteja preparado. Obrigada pelo convite, amei participar. Cleide, nós que agradecemos todos vocês aí, e eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Essa mensagem está em Provérbios 16:9, que diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Então, para todas essas tomadas de decisões, entrevista, currículo, desafios que vão ter na vida de vocês, nós podemos muito bem, sim, traçar nosso caminho. Mas esse caminho tem que estar linkado com os propósitos do Senhor para a nossa vida. Por isso, sempre falar a verdade, sempre ser correto, sempre ter o coração humilde, reconhecer a nossa, muitas vezes, pequenez, mas saber que a nossa força, a nossa alegria vem do Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês com muita sabedoria. Obrigada a todos, os nossos alunos queridos, viu? Todo mundo aí enchendo de elogios, tanto o professor Peterson quanto a professora Cleide e eu. Gente, o nosso coração se enche de alegria por poder compartilhar esses momentos com vocês. Vocês são alunos, nós transformamos as vidas de vocês através da educação, mas vocês transformam a nossa vida com esse reconhecimento e esse carinho. Fica assim, muito obrigada e até mais. Tchau.